Meus amados, antes de nós entrarmos no assunto, eu quero recomendar um canal, o canal da Vivi. Vivi é uma cantora, suas músicas são lindíssimas e ela tem um canal e ela precisa de você para divulgar o seu trabalho. A palavra deve ser pregada de maneira falada, mas a palavra também é pregada de maneira cantada. Eu recomendo o canal da Vivi e vou deixar aqui na descrição o link para o seu canal, que você seja muito abençoado. Vai lá, visita o canal, se inscreve nesse canal, assiste os vídeos e compartilha os vídeos e assim faça o coração da Vivi feliz, a cantora de Deus, e dessa maneira contribua para que essa palavra cantada chegue em todos os lugares. Agora sim, queridos, nós vamos falar dos dois acontecimentos que trouxeram a ira de Deus e que fizeram que o mundo fosse destruído pela água. Em Mateus 24, verso 37 a 39, nós vimos que Jesus validou essa história, Jesus confirmou esse acontecimento do dilúvio, do mundo destruído pelas águas. E Jesus falou assim, está escrito: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, nós estamos vendo que Jesus validou essa história, Jesus confirmou a história da Arca de Noé, Jesus confirmou o dilúvio, Jesus confirmou que houve um momento em que o mundo foi destruído pelas águas, sim. Mas o que trouxe a ira de Deus? Muitos pecados, mas dois pecados. Duas coisas estavam acontecendo naquela época que trouxeram a ira de Deus e o Senhor então resolveu destruir o mundo pela água. Esses dois sinais estão acontecendo agora, mas nessa vez o mundo será destruído pelo fogo. Vamos ver então na época, através do espírito de profecia, através das citações de Ellen White, que escreveu esse livro há mais de um século atrás. Vamos ver que acontecimento foi esse que trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. Está escrito em Spiritual Gifts, volume 3, página 64. Todas as espécies de animais que Deus criou foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, que eram resultado de amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Nós procuramos o significado na internet da palavra amalgamação para facilitar para vocês e está escrito o seguinte: verbo transitivo direto, fazer amálgama, unir de modo a formar algo homogêneo, juntar, misturar diferentes coisas ou pessoas para formar um todo. Então, queridos, o pecado da amalgamação ocorria na época dos antediluvianos e eles então faziam mistura de raças de animais. Nós vamos agora ver um outro texto para abrir ainda mais as nossas mentes. Diz assim: mas se havia um pecado acima de outro que exigia a destruição da raça pelo dilúvio, foi o crime vil de amálgama de homem e animal, que desfigurou a imagem de Deus e causou confusão em todos os lugares. Deus pretendeu destruir por um dilúvio aquela raça poderosa e longeva que corrompeu seus caminhos perante ele. Esse pecado aconteceu com aquela raça, uma raça longeva, que vivia séculos, vivia 700 anos, 800 anos. Eles começaram a brincar de ser Deus. Começaram a fazer mistura de raças de animais, meus queridos. E o que é que aconteceu? Veio sobre eles a ira divina. E o que é que está acontecendo hoje em dia? Vamos ver agora nas manchetes que vou mostrar para vocês. Primeira manchete, revista seríssima, revista Forbes. Cientistas criam embriões que são parte humanos, parte macacos. Agora nós vamos para uma outra reportagem. Independent diz assim: cientistas revelam o primeiro híbrido humano-macaco na China. Agora, meus queridos, mais uma manchete.
agora de uma revista muito respeitada chamada National Geographic. Diz assim: híbrido humano-porco criado em laboratório. Meus amados, nós estamos vendo que a humanidade está indo mais uma vez longe demais. E eu não quero parar por aqui, mas eu vou falar para você agora de um outro sinal de que a ira de Deus será derramada sobre essa terra, que a destruição não será mais por águas, mas será pelo fogo. E eu e você temos que nos preparar. Gênesis 6:5 diz assim sobre o outro sinal, sobre o outro acontecimento na época antediluviana. Nos diz assim, Gênesis 6:5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Você tem alguma dúvida que isso está acontecendo mais uma vez em nossos dias? Nós vamos mostrar para vocês aqui algumas manchetes. Antes de nós mostrarmos algumas manchetes, eu quero falar para você que mais ou menos 5 anos atrás, eu não lembro exatamente quantos anos atrás, eu vi uma reportagem que chocou profundamente o meu coração. Uma criança vinha andando no meio da estrada e um carro atropelou essa criança. A criança cai numa calçada. As pessoas olham e não fazem nada. Continuam caminhando como se nada tivesse acontecendo. Essa criança se levanta cambaleando e outro carro então bate mais uma vez nela. Ela é pela segunda vez atropelada e ali as pessoas olham, ela caída no chão, 2 vezes atropelada e não fazem nada. Meus amados, será que nós temos dúvidas que a maldade, a violência, a indiferença ao sofrimento humano está intrínseca, está real, faz parte de nossa sociedade hoje em dia? Vamos agora mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo. Em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui um post do pastor Odailson, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele fez uma postagem sobre uma reportagem que nos mostra que houve um estupro no metrô. Esse estupro demorou aproximadamente 45 minutos e as pessoas não chamaram a polícia. As pessoas não foram ajudar aquela pessoa que foi estuprada. Você sabe por quê? Você sabe o motivo? O motivo é que elas estavam ocupadas filmando o crime, filmando o estupro. Você pode imaginar tal situação? Será que o mundo chegou num momento em que precisa ser destruído pelo fogo e ser renovado então pelo poder de Deus? Não podemos deixar de falar também de um mangá, uma história em quadrinhos chamado Death Note. Esse mangá se transformou em filme, se transformou em desenho animado também. E a trama do Death Note é o seguinte: existe um caderno misterioso. E nesse caderno você pode anotar o nome das pessoas que você odeia, você pode anotar o nome das pessoas que você não gosta, você pode anotar o nome nesse caderno das pessoas que você não se dá bem, e você, ao anotar o nome nesse caderno, essa pessoa então está com os dias contados. Essa pessoa será morta de uma maneira ou de outra. E sabe o que mais nos impressiona? Essa série de desenho animado é sucesso entre crianças e adolescentes. E agora você pode encontrar de maneira muito fácil na internet tanto o caderno que é impresso por algumas editoras e vendidas nas lojas. Você pode encontrar de maneira muito fácil esse caderno, brinquedos, adesivos, xícaras e outras coisas sobre essa série chamada Death Note. Sabe o que está acontecendo, queridos? As crianças nas escolas, os adolescentes, quando não gostam da professora, vão para o seu caderno da morte, Death Note, o caderno da morte, e ali anotam o nome do seu colega, o nome de sua professora, o nome do seu amigo, o nome dos seus parentes, o nome até mesmo dos seus pais, que desejam que sejam mortos, e anotam naquele livro com desejo que forças sobrenaturais assassinem aquela pessoa. Isso está acontecendo agora. Nós vamos falar agora da série da Netflix chamada Round 6. Essa é uma série que aterrorizou e está aterrorizando muita gente. Nessa série
chamada Round Six. A violência é extrema. A violência é uma coisa crua, terrível, que está sendo mostrado nas telinhas e estão apaixonando as crianças, estão apaixonando os adultos e jovens, e isso se tornou agora viral. Muitas pessoas estão assistindo. Nós vemos então que cenas de violência extrema, cenas de sexo, cenas de abuso sexual, cenas de sofrimento, de tortura e morte existe nesse seriado, meus queridos. Você tem agora alguma dúvida que nós estamos no fim do tempo do fim? Nós mostramos aí duas coisas, dois acontecimentos que trouxeram a ira de Deus sobre o povo antediluviano, destruindo-o com água, e que esse mundo será destruído pelo fogo. Somente para fixar em sua mente que nós estamos no fim do tempo do fim, nós vamos ler mais uma vez o que está escrito em Gênesis 6:5, que fez com que Deus destruísse a terra naquela época. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Amados, escreva aí no comentário o que você acha. Estamos vivendo esses dias? Você acha que não, essas coisas sempre aconteceram? Você acha que realmente estamos chegando no momento em que a ira de Deus será derramada? Meus amados, o Senhor nos chama para viver um relacionamento de amor com Ele. Deus nos chama para vivenciar esse amor. Deus é amor e nós temos que vivenciar essa atmosfera celestial em nossos dias. Sabe, queridos, não haverá espaço no céu, não haverá espaço na terra renovada para aqueles que guardam inveja, ódio, ira, para aqueles que alimentam divisões, para aqueles que têm ciúmes, para aqueles que cobiçam. Não haverá espaço para essas pessoas na terra. Nós temos que vivenciar um relacionamento com Deus, pois Deus é amor. E lá, meus queridos, olha que cena espetacular eu quero ler para você agora. Olha só, a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. Em Cristo glorificado, eles verão Cristo crucificado. Nunca será esquecido que aquele cujo poder criou e sustentou os mundos incontáveis através dos vastos reinos do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e serafins brilhantes se deleitavam em adorar, humilhou-se para erguer o homem caído, que ele carregou a culpa e a vergonha do pecado, a ocultação do rosto do seu Pai, até que as aflições de um mundo perdido quebraram o seu coração e esmagaram sua vida na cruz do Calvário. O fato de que o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, pôs de lado sua glória e se humilhou em amor ao homem, isso sempre despertará a admiração e a adoração do universo. Que texto fantástico! Vamos ler outro texto. Diz assim: à medida que as nações dos salvos olham para o seu Redentor e contemplam a glória eterna do Pai brilhando em seu semblante, ao contemplarem seu trono, que é de eternidade a eternidade, e saberem que seu reino não terá fim, então eles irrompem em canções arrebatadoras, e eles cantam: digno, digno é o Cordeiro que foi morto e nos redimiu para Deus por seu sangue preciosíssimo. Meus amados, é hora de vivenciar esse amor, é hora de abandonar as coisas desse mundo, é hora de abandonar toda forma de violência. Muitos de nós desejamos ir para o céu, muitos de nós ansiamos o dia em que seremos arrebatados. Mas, meus amados, para ser arrebatados, precisamos realizar algo. E esse algo está escrito aqui, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11:15. Meus queridos, Enoque foi arrebatado pela graça de Jesus Cristo, mas ele vivia agradando a Deus.
Estou vivendo para agradar a Deus. Estou vivendo para agradar o meu amado Salvador. Estou vivendo como um pai de família, como um trabalhador, como um pagador de impostos, como um pai ou como um filho ou como um parente, de modo em que tudo na minha vida é para agradar a Deus. Eu me movo, eu respiro, eu penso, eu existo para agradar a Deus. Somente esses serão arrebatados. E agora, meus amados, Deus contempla tudo o que está acontecendo nesse mundo. Deus contempla toda a crueldade, tanto nos filmes como em vidas. E às vezes Deus nos livre, às vezes em nossa vida. Não somente crueldade de violência, mas crueldade nas palavras. Deus vê toda a dureza do nosso coração e Deus tem um clamor. E eu quero terminar esse vídeo aqui mostrando o clamor de Deus para toda a raça humana. Eu quero mostrar a vocês aqui o clamor de Deus para a sua família, para a minha vida e para a sua vida, meus queridos. Por favor, ouçam agora o clamor de Deus. Ele nos diz assim: livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Meus amados, eu termino esse vídeo com um apelo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você vivencie esse amor, que eu e você abandonemos a prática do mal e sejamos apaixonados por Deus, e que as pessoas possam ver essa paixão e esse amor em nossa face. É o meu desejo, é a minha oração, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.